Como é que está lá, Van Hatten? Como é que está o negócio aí? Como é que vai ser 26, hein? É isso, 2026 está aí. Acho que a oportunidade das pessoas poderem escolher os seus representantes é na urna em outubro, né? E já começou quente, né? Começou quente. Começou lá com... Você teve lá, né, na andança lá do nosso caminhada time, do Nicolas? Claro que sim. Estive com ele, caminhamos ali, principalmente eu cheguei quando ele estava ali na proximidade de Lusiane, na parte final também. Chuva, sol escaldante. E a gente vê assim, esse movimento orgânico que começa com uma pessoa praticamente sozinha, ele mais uma outra pessoa ali, e de repente chega em Brasília com aquele monte de gente, mesmo com aquele temporal e aquele clima. Isso nos motiva e semana que vem recomeça o trabalho na Câmara, então a gente chega já bem mais feliz para recomeçar. O Van Hatten, e o que muda isso? Porque é difícil, né, sair do recesso. O Van Hatten, o que lá na Câmara, eu confesso para vocês que muitas vezes a gente fica pensando, o que a gente está fazendo aqui, né? O que muda, por exemplo, essa manifestação do Nicolas, que vocês também, e juntou muita gente, o que muda dentro do Congresso, com o Centrão, em ano de eleição? Qual é o impacto disso interno? Assim, acho que o primeiro recado nem é tanto para o Centrão, é mais para a esquerda mesmo, para o PT. Eu acho que ficou muito claro naquela manifestação do Lindbergh no primeiro dia, quando ele falou encaminhada Forrest Gump. Deu toda uma debochada no Nicolas, para daí, nos últimos dias, começar a dizer que era um movimento golpista, que era um absurdo, que tinha que ter segurança, que não podia ir na papuda, irresponsabilidade, etc. Acho que ficou muito claro para o PT que tudo que eles fizeram ali, principalmente a partir do 8 de janeiro, desde perseguição política, censura, prisão, inclusive, chegou um momento que o povo disse, não vamos mais ficar com medo disso aí, sabe? Então acho que primeiro é para a própria esquerda. Não é fácil, porque superar esse medo, o 8 de janeiro, justamente por causa da injustiça, justamente pela falta de Estado de Direito, as pessoas ficam na dúvida sobre o que elas podem fazer, até onde elas podem ir, o que elas podem dizer, né? Se elas podem sair na rua, podem fazer uma manifestação. Aí no momento em que pega corpo uma caminhada dessa, uma manifestação dessa, como feita pelo Nicolas e pelos outros que caminharam com ele, a esquerda vê, olha, nós tentamos de tudo, mas chegou o momento que a direita está mostrando que dá para voltar para a rua mesmo. E o Centrão, o Centrão é aquele negócio, né? Ele vai de acordo com o vento, grande parte dos deputados estão ali. E se até o período eleitoral esse vento estiver favorável às manifestações de direita, sem dúvida nenhuma a gente vai ter um apoio muito grande a quem estiver nas candidaturas ao lado da direita. E feliz ou infelizmente, uma calibragem do discurso de muita gente que não é de direita nesse sentido para obter os votos da direita. Então tem que ter cuidado com isso também. Mas o depois para governar, né? O que você que sabe. É da Torneiral. Você vai... O Justus não gostou. O Justus falou que era água do Justus. Acho que é Torneiral. Isso aqui é Evian, amigo. Tudo vem da torneira aqui. Ô Van Hatten, mas e depois para governar? Nós temos sempre esse problema de o centro ser realmente o fiel da balança no Brasil, né? Então, para governar, você precisa ter o centro, isso a gente não tem dúvida. Agora, como você faz para governar com o centro sem precisar abrir mão da base do teu pensamento? Acho que isso foi o que o Bolsonaro enfrentou ao longo do mandato dele inteiro, né? O primeiro ano, eu diria que inclusive o primeiro ano, até o início da pandemia, um pouquinho depois, ele conseguiu manter um mandato muito baseado naquilo que era defendido na campanha. E, infelizmente, depois a gente viu da metade para o fim, principalmente, uma participação maior de políticos do centro que não necessariamente nos seus ministérios faziam aquilo que tinha sido dito na campanha que seria feito. Inclusive, foi um dos motivos porque nós do Novo, que sempre fomos independentes, mas defendendo o projeto do Bolsonaro na direita, aquilo que era importante para o Brasil, às vezes fomos incompreendidos porque a gente fazia as críticas naquilo que não podia estar sendo feito sob o ponto de vista de defesa de valores. Dou alguns exemplos. A reforma administrativa deveria ter saído no governo Bolsonaro. A gente tinha conseguido aprovar ela na comissão especial e, aliás, graças aos votos do Novo. Nós éramos 8 deputados federais, 7 do Novo votaram. Ele ficou com medo por causa do Chile, né? Foi quando teve aquela manifestação no Chile, ele arregou. Você lembra? Teve isso, né? Teve o próprio centro, e aí eu volto à questão do Centrão, teve isso no Chile. O Chile estava naquela mudança constitucional, né? Que estavam querendo fazer toda aquela... E o povo foi para a rua. E teve também o próprio Centrão, que, enfim, na hora de votar,
a favor de um projeto que era do governo não aparecia. Então o Novo tinha 7 membros na Comissão da Reforma Administrativa para aprovar e aprovamos e fomos em frente. Outra coisa que a gente disse na época que não era uma boa ideia, aumentar benefício social em ano eleitoral. Vai ajudar o Bolsonaro, se não for isso, não vai se eleger. Opa. A gente dizia, se aumentar em ano eleitoral agora, imagina o que o PT vai fazer depois. Está na lei, não é para fazer isso aí. A gente votou naquela época contra essa iniciativa. Mas assim, voltando ao Correios e várias coisas. Agora, voltando à parte positiva, e a gente precisa retomar isso a partir do ano que vem, com um novo governo de direita, o Bolsonaro foi muito feliz ao colocar, por exemplo, Tarcísio no Ministério da Infraestrutura, Paulo Guedes no Ministério da Economia, Tereza Cristina na Agricultura. Então, são políticos que, alguns, o Paulo Guedes não tem partido. Não, um cara que é liberal raiz. Já a Tereza Cristina é do PP, que é de um partido de centro, mas ela é defensora justamente do proprietário, do produtor rural, do proprietário rural também, das pessoas que trabalham no campo, e ela fez um excelente trabalho ali. Então, teve muitos acertos e muito mais acertos do que eventuais equívocos, e a gente precisa retomar isso numa nova presidência para o ano que vem, né? É o que a gente defende. Você é um cara que tem uma liderança. Então, mas por exemplo, o Lula sabe jogar o jogo, né? Contramão total para nós, né? Então, mas ele sabe jogar o jogo. Porque o Lula, quando ele perdia, você não era nem nascido, eu já era velho quando o Lula perdia. Celzão tá jovem. Vocês não eram nascidos. Quando ele perdia do Lula nasceu em 85. O Lula só começou a ganhar quando ele meteu o Mineiro de vice. O Mineiro que era da como é que ele chamava? Ele sempre Não, o Mineiro. O Zé Alencar. O Lula só ganhou. Que, se eu não me engano, era do PL. Isso, era Lulinha Paz e Amor. Na época, o Lula virou PL depois. Era o Alckmin da época. Porque o Lula quando ele era meio... Porque esse bolsonarista, essa turma do Bolsonaro, que eles falam bolsonarista raiz, né? Não ganha uma eleição só com esse pensamento. Você precisa dar uma... Porque senão você não pega tudo. Foi o que o Lula fez. Fez com o Alckmin. Por que o Lula meteu o Alckmin? É a mesma coisa. Que é pra pegar o moderado. Que é pra ganhar. É o Lula com o blazer. Isso aí. O Henrique Lula com o blazer azul. Ele coloca a turma mais... Então, como é que vai... O Bolsonaro conseguiu um contexto muito favorável à direita, no momento de manifestações, estava todo mundo de saco cheio, Lava Jato, um cara sem partido, sem dinheiro. Sim, a história dele é fantástica nesse ponto de vencer aquela eleição, porque toda essa teoria que a gente está tratando aqui não vale para aquela eleição de 2018, vamos falar a verdade, porque ele se elegeu sem nada. Sem partido. Sem partido. Então, assim, mas é o contexto. Então, e na ciência política tem muito isso, tem os casos desviantes, né? Tem o ponto fora da curva e assim por diante. Agora, se a gente for pensar em tudo mais constante, o que precisa fazer agora é realmente ter uma grande união, se não for no primeiro turno, talvez não seja, no segundo turno, de todas as forças de direita, e aí aglutinar realmente estados diferentes, né? Nós temos uma grande força novo, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos o Romeu Zema, que é governador de estado, reeleito, muito bem avaliado, tá? De pré-candidato à presidência da República. Nós temos também agora como pré-candidato definido pelo Bolsonaro, o seu filho, Flávio Bolsonaro, né? Já tem conversado, inclusive, com outros candidatos, inclusive com o próprio Zema, sobre como será o cenário eleitoral para 2026 agora. E a gente tem outros que estão aí se lançando. Ratinho Júnior. Tarcísio, pelo que eu entendi agora, dos últimos dias, praticamente foi jogada a toalha de que não concorre à presidência da República. Cada um vai falar, porque ainda parece não sabe que vai ser até o final de março, né? Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Você é do Partido Noivo ainda, né? Então, é o Zema que você supostamente iria apoiar, porque é do seu partido. Não, sem dúvida, ele é do meu partido, eu apoio o Zema. Lógico. Então, você apoia o Zema. Lógico, de um outro lado, tem o Flávio Bolsonaro, onde o próprio Nicolas ontem, neste programa, falou eu assisti, que muito vai boa apoiá-lo. Isso. Quando fica essa divisão da direita de políticos, uma coisa é um pensamento que é uma estratégia. Vamos colocar vários nomes para a gente ter mais força, e no segundo turno a gente vai lá e avalia. No passado recente, a gente teve o sapatênis, que foi aquele movimento... Terceira via. Isso daí não é perigoso ter uma terceira via, ou a gente tem uma estratégia, como é que é? Explica aí. Eu acho que terceira via é bem diferente disso, mas é importante você me dar a oportunidade de esclarecer, porque a candidatura do Zema e a do Flávio são candidaturas de direita, não são de terceira via. Né? O Bolsonaro, quando falou com o Zema, antes dele lançar a candidatura dele, o Zema foi visitar o Bolsonaro, e o Bolsonaro disse para o Zema, não é importante você lançar a candidatura. No primeiro turno, quanto mais candidaturas de direita indiferentes, e o Bolsonaro gosta muito do Zema, vai lá, Zema, de direita diferentes, melhor. Por quê? Porque quem pode fazer mais voto em Minas Gerais de todos os candidatos de direita?
O Zema. Certo. Se você tiver 2, 3 candidatos de direita, diz que isso aqui é um debate. Aí você tem 3 candidatos de direita ali, você tem o Lula e mais um de esquerda aqui. Você está numericamente com vantagem num debate e, portanto, você tem mais tempo num debate para poder rebater até os argumentos de quem é da esquerda. Então, existem algumas vantagens. Isso significa que até o final, até lá se definirem quem são os candidatos, vai ser assim? Não, porque política muda o tempo todo. A gente não sabe o que pode acontecer. Sim, eventualmente... Sim. O próprio Flávio Bolsonaro dizem, ele vai até o final, mas e aí? E se Tarcísio realmente for candidato e Bolsonaro disser, não, então eu prefiro... Pode mudar o cenário. Que ele vai e a Michelle vai de vice, porque tem gente dizendo isso. Eu não sei. Agora, o importante é o quê? É a gente saber que a candidatura é de direita. Não é esse negócio mequetrefe aí, de terceira via, de não, aí não dá pra fazer uma coisa que é mais ou menos. Tinha também Bolsonaro. O povo quer direita. E aí eu digo o seguinte, pra mim, que sou do Novo, claro que é importante eu convencer o meu eleitor, as pessoas que estão em volta, que a nossa candidatura é a mais ideal. Eu não tô no Novo à toa, senão eu estaria no PL, certo? Agora, se o meu eleitor quer votar no outro candidato e é de direita, tá tudo certo. Tá tudo certo. O que eu não posso é que ele vote no Lula. Mas você tá forte lá no Sul. Você tá forte lá. Tá. Infelizmente, sim. Mas a gente não gosta de E o candidato a governador também tá forte lá. Tá bom, o Zucco tá em primeiro. Tá em primeiro, né? Mas lá tem muito canhoteiro, né? Por que tem tanto canhoteiro? Porto Alegre. Mas no... Olha, Porto Alegre teve durante muitos anos o PT na administração municipal lá, 16 anos. Então a gente sabe que o PT, ele consegue muitas vezes, justamente por meio das suas políticas de dependência das pessoas, criar, né, um curral eleitoral. E por que o governador foi vaiado com o Lula? Lá agora? Porque ele não se posiciona nem para um lado nem para o outro. Assim, quando tem uma coisa importante para dizer, por exemplo, situação do Maduro na Venezuela. Aí ele diz, o Maduro é um cara, é um ditador, é um sanguinário, não sei o quê, mas os Estados Unidos não podiam ter feito aquilo. O tempo todo assim. Aí cima do muro. Vai tomar vai dos dois lados. Mas você acha que as pessoas não aceitam mais aquele cara encebado? O político encebado? Tem uma parcela, mas é muito pequena. A maior parte das pessoas quer posição. Pode até discordar da pessoa, mas dizer, esse cara aí tem firmeza. Eu quero um cara que vá lá e decida, e faça as coisas, né? Eu não quero um cara que chegue lá e, na frente do gol, não sabe, chuta pra direita, pra esquerda e leva a bola dele embora, entendeu? Ué, o cara quer ver o cara marcar. Pode ser o Flávio Bolsonaro, ele se apresenta como o Bolsonaro moderado também. Também tem uma rejeição em relação a... Mas uma coisa é você ser moderado, e aí eu não vou entrar no critério, porque assim, tem gente que gosta do Bolsonaro moderado e tem gente que adora o Bolsonaro raiz, né? Isso, tem gente que gosta. Agora, o importante é que os dois saibam para que lado estão andando, para onde estão chutando a bola, entendeu? Não vai fazer gol contra. Mas isso também é o eleitor que tem que saber. Sim, claro. O que vale mais? Uma democracia barulhenta ou uma administração eficiente? Estou aqui lançando minha candidatura. Emílio 22. Calma. Pega esse copo. Mas é isso. Emílio 24. Mas olha só. Mas é muito interessante. O que vale mais? Mas quando fala em Estado eficiente, eu vou usar um exemplo que é, como é que é a argumentação ad absurdum, tá? Mas o Hitler teve o governo mais eficiente em perseguir judeu. Entendeu? Que assim, Mas também não exagera. Comunista né? Não, também chutou o balde. Eu chutei o balde. Mas melhorou a economia da Alemanha. O que ele está falando que a Alemanha estava quebrada, Você pode dizer assim, eu não quero. Ou como. Eu estava lendo agora na vinda para cá, estou continuando a ler o Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, que daí é sobre as perseguições da União Soviética. Isso. Eles eram absolutamente, os soviéticos, os comunistas, eficientes em perseguir quem discordasse um milímetro da coisa, inventar coisa. A União Soviética saiu era uma fazenda e virou potência nuclear, foram para a Lua. Eu traço paralelos, inclusive, quando eu vou lendo o livro, com as perseguições atuais que a gente está vendo no Brasil. Então, qual é o meu ponto? Desculpe fazer essa argumentação ad absurdum, mas assim que se chama mesmo esse tipo de argumentação. O meu ponto é o seguinte, eu prefiro uma democracia barulhenta, em que você pode eventualmente trocar o comando, mesmo que ele não esteja indo muito bem, do que alguém que seja extremamente eficiente, mas não dê voz para as pessoas e acabe sendo eficiente em coisas erradas também. Então, por isso que a gente precisa sempre defender a democracia. Tipo a China, eu sou completamente contra. Eu estive lá na China, não podia usar Google, não podia usar Facebook, Instagram, com VPN sim, né? Mas aí você se sente assim, você sabe o que é. Aí depois nós vivemos um pouco da China aqui com Moraes. Mas a Índia
é uma democracia, é uma porcaria, né? Pois é, mas aí... Então aí que tá. Mas não é muito fácil. A democracia, ela é importante e ela é, na verdade, para mim, um valor assim, inegociável, sob o ponto de vista de participação popular, como o Churchill dizia, né? O pior de todos os regimes, exceto os demais que já foram tentados aqui e ali. Agora, nós precisamos aliar a democracia com o desenvolvimento econômico. A pessoa, para poder ter liberdade, para poder ter discernimento de verdade, ela precisa ter o seu próprio dinheiro, precisa ter o seu negócio, precisa ter o seu trabalho. Você não pode fazer ela ser dependente do governo. É por isso que a democracia com alto grau de dependência e assistencialismo leva a isso que a gente está tendo aqui no Brasil agora. A gente leva a ter escravo do governo para te pagar uma miséria e votar nele em troca. Mas por outro lado, a gente estava falando aqui, na resenha, não sei se você chegou a acompanhar, Marcelo, que o governo está fazendo um pacote tem gente que estima em 30, 60 ou 90 bilhões para aumentar a popularidade. Pacote que aumenta o Vale Gás, aumenta a isenção a gratuidade para energia elétrica, crédito consignado mais barato e várias outras benesses. Quando a gente olha o posicionamento da maior parte dos candidatos de direita, eles votaram a favor desse pacote, que é um pacote populista. O que eles estão fazendo na prática? Eles estão aumentando a popularidade do Lula, estão aumentando a dívida brasileira e essa conta vai ser paga a alto custo. Aí depois não adianta falar disso. E em relação a ter vários candidatos de direita, tem um problema também, que é o seguinte: suponha que o Lula tenha 35% dos votos, tem um segundo de esquerda com 20% dos votos. Aí você tem um cara de direita com 30% dos votos, se ele sair sozinho. Só que se sair vários, fica todo mundo com 10. E aí, ao fazer isso, você pode ter um problema de ter dois caras de esquerda no segundo turno. Então, existe essa divisão. E me parece que ninguém conversa muito sobre isso. Assim, é um erro recorrente. Assim, como que você vê essa questão? Não, eu vou começar pela segunda pergunta, porque ela é excelente. E você é um ótimo economista, entende bem de números e é verdade. Não, mas é verdade. E é verdade que, assim, você pode usar muitos argumentos sobre a questão, sobre a perspectiva de ambiente eleitoral para defender o ponto de que tem que ter mais de um candidato no primeiro turno ou não. Eu tendo sempre para ter mais candidatos, principalmente no período que nós vivemos hoje. Por quê? Porque a esquerda tem hoje apenas no Lula uma figura e a direita tem vários. Então esse cenário, que é possível que você está falando, ele é muito pouco plausível de ter um segundo candidato de esquerda com 20, 25%. O Ciro. Não tem. O Lula, lembra aquela outra eleição que ele destruiu a Marina? Já estava crescendo também, depois faleceu o Eduardo, que também já estava começando a sentir uma série de ataques, porque o Lula não permite que nada cresça ao seu redor. O que ele fez? Ele mandou o Dino para o STF, porque ele viu que o Dino era uma ameaça para ele, e chamou o Boulos para ser ministro dele. São os dois caras de esquerda que poderiam, de certa forma, desafiar o Lula. O Dino é bom, o Dino tem carisma. O Dino tem carisma. Agora tem uma coisa nisso. Eu posso discordar muito dele, discordo assim demais, mas eu concordo com você. Ele é um cara que cativa a audiência dele. O Dino ele é um cara. Sim. É que agora tá no Supremo. Que ele tá no Supremo, então mas ele era a maior ameaça do Lula nessa eleição. Ele poderia ser candidato à presidência contra o Lula. E o Lula fez o quê? Mandou ele pro Supremo. Mas agora tem uma Faltou coisa. A primeira pergunta. Tem uma coisa. 35 milhões de pessoas não foram votar com esse papo. Não me mete. É isso aí. Não sou eu, né? Não é problema meu. Não é problema meu. Muita gente fez isso. E esse cara também é o cara que tem que entrar nessa conta aí. Não é só direita e esquerda. Concordo. Senão fica direita e esquerda. E aí entra na competência dos candidatos também, né, Emílio? A gente viu, olha, cansou de ver candidato que saiu, principalmente no Rio Grande do Sul, toda eleição é assim. O cara começa com 3% e vai para o segundo turno e ganha a eleição. Aconteceu isso com a Ieda Cruz, com o Sartori, com o Rigoto e com o Eduardo Leite na primeira vez que ele ganhou. O próprio Bolsonaro venceu a eleição saindo lá de baixo para depois ser o preferido da galera. Então, quer dizer, a gente precisa deixar também um pouco mais na mão do eleitor, porque quando a gente fala muito de estratégia, esquece princípios, esquece
de dizer o que está no coração, a gente acaba contaminando a campanha eleitoral. Eu sei que pesquisa é importante, por isso que eu disse antes, falou, você está bem lá no Rio Grande do Sul, realmente, estou saindo em pesquisa em primeiro, em segundo, às vezes em terceiro para o Senado, são 2 vagas, estou bem colocado. Mas para mim o que não importa tanto a pesquisa, por mais que ela seja um bom termômetro. Para mim importa que eu esteja em paz comigo mesmo e defendendo as coisas que eu acredito que o eleitor compreenda e depois compre essa ideia. Então, mas porque senão eu não vou estar fazendo uma campanha bacana, sabe? Eu gosto de você, que você é um cara sério. Sim. A gente percebe, porque você já vem muitas vezes aqui e eu fiquei até meio chateado da última vez que você esteve aqui. Você falou, não, agora eu vou tentar isso. E eu senti que você estava meio triste. Desanimado. Você estava triste. Você estava meio desanimado. Por que você estava desanimado? A gente oscila muito, acho que é mais cansado, concordo, que desanimado. Te agradeço por ajudar a responder, mas é isso. O cara tinha gritado pra caramba no dia anterior. Não, eu tô assim, por exemplo, o que nós estamos sofrendo agora na Câmara? Acabei de receber a notícia de que o presidente do Conselho de Ética da Câmara já vai na sexta-feira convocar para terça a continuidade do processo contra mim, o Polon e o Zé Trovão, por causa daquela ocupação que a gente fez na mesa da Câmara. Sim. Você já viu acontecer alguma coisa contra um petista, um pessoalista? Teve recente, tá? Teve recente. O Glauber foi suspenso, mas não foi por isso não. É isso aí. Né? E ele com violência, com tudo. Aí é o seguinte, aí os caras nos botam nisso aí. Eu tô com 1000 coisas para fazer. Eu tô lá na CPI do INSS. A gente tá com esse negócio do Banco Master. Na PGE a gente protocolou coisa. No STF a gente recorre também. Na Câmara, CPI e assim por diante. E aí, tem que passar o dia todo lá para ficar se defendendo de um negócio que você fez que era certo, que era correto, que era por uma causa justa, que os outros sempre fizeram e fizeram até de forma errada, mas para eles não acontece nada. Então esse tipo de coisa nos deixa muitas vezes cansados, às vezes desanimado até, mas não a ponto de dizer, vou desistir. Mas na vez passada eu lembro da conversa que a gente teve uma conversa no fim depois do programa, mas o que me volta sempre, me deixa animado de novo, Emílio, é que eu comecei nessa aqui, na política, apesar de ter sido vereador muito jovem, com 18 anos, isso foi lá em 2004. Mas quando eu retornei da Holanda, eu morava fora do país, fiz meu mestrado lá e tal, em 2013, e eu olho para trás e o tanto de pessoas que foram impactadas, não só por mim, mas pelas pessoas que também foram impactadas por mim, impactaram outras pessoas, eu fico super animado, porque o Brasil realmente tem hoje um contingente de pessoas na direita que entende o que é política e está pronta para lutar, que não existia lá atrás. Eu comecei praticamente sozinho naquela época.